Fernando, antes da gente entrar nos detalhes mais específicos aí da parte da segurança, o quanto ela é importante para os vidraceiros que estão nos assistindo, o pessoal da construção civil, que grau que ela ocupa na vida dos trabalhadores, que às vezes muitas pessoas não dão a real importância da segurança, né? Certo. O que eu sempre falo assim para os trabalhadores, quando eu vou fazer um DDS numa construção civil, em qualquer outro tipo de serviço? O DDS é o Diálogo Diário de Segurança. Então, antes de iniciar esse trabalho, a gente faz uma conversa com todos para dizer, pessoal, a segurança do trabalho, quem faz é vocês. O engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o agente de segurança, a pessoa que está responsável ali, ele está ali para auxiliar. E eu sempre falo, Thiago, que nós da segurança estamos ali como um anjo para cuidar da segurança do pessoal. Nós não estamos ali para punir, dar uma advertência ou qualquer outra situação. Nós estamos ali para que o trabalhador consiga executar suas atividades com segurança e voltar para os seus lares da mesma forma ou melhor do que ele entrou no trabalho. Então, a segurança do trabalho, eu falo assim que ela é fundamental em todos os aspectos. Existe não só na construção civil, em todos os âmbitos, existe aquele trabalhador assim, faz 30 anos que eu trabalho e nunca aconteceu nada comigo. Às vezes é um único acidente que vai acontecer e a pessoa vai perder a vida. Quantas pessoas que não dependem do salário dessa pessoa? Quantas pessoas, não só de salário, a vida vai desestruturar os filhos, crescer sem um pai, a esposa sem um marido, a mãe que fica lá. Então, você imagine, eu acompanho como perito, acompanho alguns acidentes e na análise do acidente você vê assim que é coisa simples, muito simples, que se a pessoa tivesse colocado um cinto de segurança limitado, colocado o talabarte num ponto de ancoragem, ela estaria aqui conosco. Posso citar um exemplo de um Sem acidente dúvida. tão simples que aconteceu, que eu fui analisar? Um andaime. A pessoa montou um andaime e precisava fazer um serviço na certa altura de 6 metros e subiu com todos os cintos, todas as documentações, e embaixo eles trabalhando em dois. O rapaz, o procedimento de altura é descer do andaime, se precisar Sim. movimentar, movimento. Ele não quis descer, empurrou o andaime. Teve um degrau, caiu 6 metros de altura, estava com cinto, tudo. E outro detalhe, existia linha de vida, tinha os pontos de ancoragem para ele ancorar. Na hora dessa movimentação, ele tirou o cinto dele do ponto de ancoragem para poder sair um pouquinho do lado. O andaime descarrilhou e ele veio cair e faleceu 2 horas depois no hospital. Depois eu fui fazer análise, fui fazer tudo, o corpo de bombeiro analisou. E daí, pessoal, daí não é só nós da segurança que vai fazer análise. O corpo de bombeiro fez um laudo da ocorrência, foi para a delegacia, o delegado analisou, verificou tudo, porque hoje vai preso. Se for imperícia, se for negligência, se o dono da obra ou encarregado ou qualquer outra pessoa que está ali responsável, ele vai ser investigado. Se ele for responsável pela morte daquele trabalhador, vai preso. E pode responder civilmente, civilmente, quando eu falo, é financeiramente, e criminalmente pode ser preso. Então, hoje, um engenheiro, um técnico de segurança ou proprietário, um responsável pela obra, vai preso. Não é de qualquer forma que nem antigamente, conforme nós falamos ali na década de 70, 80, 90. Deus quis assim. Ficava impune, né? Ficava impune. Hoje não. Hoje tem todo o amparo e também tem a questão civil e criminal que tem que ser feita. Então, às vezes, a pessoa está construindo uma casa, vai colocar um vidro lá, o vidraceiro cai, se machuca e morre. A família entra com o processo, o dono da casa às vezes tem que vender a casa e muito mais para indenizar aquela vítima ali. Você comentando, hoje mesmo, estava assistindo um videozinho que mandaram lá num grupo, e o vidraceiro foi subir o material, depois foi subir a escada na sacada, deu para entender que era um sobrado. Foi subir a escada e tinha a fiação, poucos, não vou nem dizer metros, né? Tava bem próximo ali da fachada. No que ele subiu a escada de alumínio, que ele virou, bateu na rede ali de alta tensão, levou um choque na hora, caiu duro para trás, caiu lá embaixo. Não sei se sobreviveu ou não, mas
pequeno detalhe, né? A gente vai falar um pouco mais depois de análise preliminar de risco, mas às vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos que parasse, analisasse o ambiente, teria evitado uma morte ali, né? E outra coisa, eu sempre comento que o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança, a galera envolvida, eles estão no papel de pai, né? Porque o que o pai faz? O pai, ele protege o filho, né? Então, às vezes ele vai lá, segura, trava aqui, não deixa o filho fazer aquilo lá. Pra quê? Porque ele ama a pessoa, né? E às vezes o técnico tá ali cuidando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a galera acha que ele é o malvadão ali da empresa e olha com os olhares ali que Deus o livre, né? Se o engenheiro ou o técnico de segurança chegando na obra. Vixe, lá vem o pessoal da segurança do trabalho. É isso que você falou. Olha para a segurança com um ar, às vezes, assim, não de desprezo, mas assim, lá vem encher o nosso saco, certo? Pessoal, não é isso. É conforme eu falei. A segurança do trabalho, a empresa em si, ela paga o treinamento, ela fiscaliza, ela dá toda a instrução que precisa e condição necessária para o trabalhador executar. Então, a função do trabalhador é executar conforme as normas e procedimentos. E nós da segurança estamos ali para que isso seja cumprido. Então, aquela pessoa que não gosta de utilizar um capacete, um óculos, eu como engenheiro ou como proprietário da empresa, eu prefiro retirar essa pessoa da obra, porque ela pode vir dar um problema para mim. Tá? Então, os proprietários... E outra coisa, é lei também. Se a pessoa tiver sem os EPIs, é advertência e também justa causa. A empresa não precisa nem indenizar. É justa causa para o trabalhador que não coloca os EPIs. Sendo assim bem radical e conforme é a legislação, é dessa forma, né? Então, muitas vezes, eu quero agilizar o processo. É que nem você falou, coloquei uma escada ali, em vez de agilizar, eu vou acabar, às vezes, acontecendo um acidente e vai ser muito grave também, né? Fernando, agora, deixa eu entrar num tema aqui, talvez pode ser um pouco polêmico aqui, né? Mas eu fico me coçando aqui, se eu não falar, eu vou até me perder aqui. O trabalhador que... Pegar o exemplo, mais ou menos, do que você citou ali. Tinha toda a documentação, linha de vida, cinto de segurança, estava tudo certinho. E for comprovado que partiu dele, isso num laudo pode reverter para suicídio? Eu vou citar um exemplo que aconteceu aqui no estado do Paraná. Eu não vou citar a empresa para não comprometer, mas a empresa, ela deu treinamento para o funcionário. Ela orientou o funcionário. Ela pegou em todas as fichas de EPI e assinatura do funcionário. Tinha fiscal, tudo junto. Todas as documentações, PGRS, PCMSO, LTCAT, LIP, a empresa tinha tudo e os funcionários sabiam de todos os riscos. Os funcionários preencheram a análise preliminar de risco, APR, a permissão de trabalho, a PT, e aconteceu o acidente fatal com essa pessoa. Era na área elétrica. A família, conforme a morte da pessoa, a família entrou em processo contra essa companhia, contra essa empresa. A hora que o juiz pegou toda a documentação que a empresa alegou, nós treinamos, orientamos, fizemos tudo o que podia. Foi um erro dele. Foi dado como suicídio. Então tem a possibilidade, sim. Se a empresa é certa, é tudo correta, faz todos os procedimentos, não tem outra forma. O juiz vai pegar lá, ele é sensato, viu lá, a empresa é de acordo, faz todos os procedimentos de segurança, tem tudo que precisava fazer. Um momento que a pessoa foi lá, encostou no fio que não poderia, e ela sabia que não poderia porque estava energizada, certo? Foi considerado como suicídio. Mas, e agora imagina você chegar e dar uma notícia, ou a família ter acesso a um laudo desse de suicídio. Na verdade, não sai um laudo assim da empresa, né? Sai um laudo como acidente, mas perante o juiz vai dar causa ganha para a empresa e não para a família que entrou em processo contra a pessoa, então, certo? Mas agora imagina assim, a família tá lá no meio de um processo e além de perder o processo, perdeu a pessoa que mais amava e ainda recebe um baque desse de suicídio.
É isso doloroso, né? é qualquer acidente, né, Thiago? A gente pode observar assim, independente, cortar um dedo, Sim. qualquer coisa, existe um trauma muito grande. Mas, que nem eu falei, a perca de uma pessoa não tem valor, você não consegue mensurar. Por mais que a pessoa recebesse uma indenização, isso não iria conseguir ali voltar a pessoa. Não tem dinheiro que se paga Uhum. uma vida. Então, sempre com segurança de qualquer procedimento que vai fazer, com tudo que a gente for fazer, até dirigir o carro, em qualquer situação. Já que nós entramos nesse assunto, eu vou te dizer uma coisa. Existe uma empresa, o ramo dela é elétrica. Os maiores acidentes dela é com veículo, não é na parte elétrica. Por quê? Porque a cultura é tão grande na empresa de segurança do trabalho na área elétrica que o que mais acontece acidente fatal é no trânsito. Onde a pessoa não dá atenção, Não né? dá muita atenção, certo? Então, assim, a gente pode falar muitas coisas mesmo assim, que tem vários assuntos que a gente pode abordar e principalmente o pessoal de vidraceiro. Meu caso nunca aconteceu nada. Pessoal, tantos acidentes que acontecem com vidraceiro, é cair, é encostar, às vezes até na alta tensão, tá fazendo um vidro ali num local próximo e tá ali a alta tensão, quando não observa, vai um pouquinho para trás, encosta na alta tensão, né? Então, isso é um dos riscos, altura, risco de queda, né, que sempre tem. Então a gente tem que ter muito cuidado em todas as ações. Para quê? Para que a gente não vire estatísticas. E você comentando, tem um outro caso aqui na nossa região também. Foram subir um perfil para fazer uma sacada da fachada de um prédio. Daí amarraram na corda. Muito comum um vidraceiro, né, fazer isso. E não dava para passar pela escadaria, por causa de ser 6 metros. Amarraram o perfil na corda e puxando, o rapaz pegou o perfil no que ele virou, os 6 metros, não chegou a encostar no fio, mas chegou bem próximo e descarga nele também. Então, O que acontece? O pessoal pensa que a eletricidade é somente encostar. Não, tudo depende do nível de tensão. Hoje, nas nossas casas, tem 127 e 220 volts, certo? Para chegar na nossa casa, existe os fios que vêm pelos postes. Na parte superior dos postes, vem 13.800 volts. A maioria dos acidentes que acontece, conforme você falou puxando ali, é nesse 13.800 volts, certo? Mas o que vai matar mesmo é a corrente elétrica que está naquele circuito. Isso nós falando em 13.800 volts, você não precisa encostar no fio para levar. Existe, devido à diferença de potencial do material ou da mão da pessoa, com o cabo, antes de encostar já sai um raio e a pessoa já leva a descarga elétrica. Isso nós estamos falando em 13. Agora, se aumentar para 64 mil volts, 120, 138 ou 230 mil volts, 525 mil volts, ali 2 metros, um pouco mais, um pouco menos, já acontece esse raio e a pessoa leva a descarga. E uma outra questão também que o pessoal não leva em consideração é a umidade relativa do ar. Chuva ou um dia muito nublado, o ar ele é isolante. Se a pessoa está puxando lá o vidro, que seja lá a parte metálica para cima, se tiver um dia mais chuvoso, que seja ali que tenha a umidade relativa acima de 70%, automaticamente ali o ar fica menos resistente, então a distância pode aumentar. entendi. Certo. Então são detalhezinhos assim. Todo cuidado é pouco, sim, né? Sim, é pouco. E você comentou um pouco atrás para não virar estatística. Na época da Revolução Industrial, garanto que isso aí não existia, né? Então a galera perdia um braço, perdia um dedo, simplesmente era substituído. Tinha gente sobrando, né? Então você jogava ela nas ruas e ela não conseguia outros empregos, né? Porque nenhuma outra empresa iria pegar, tinha gente sobrando, então aquilo ali acabava ficando sozinha, né? Essa pessoa. Hoje, com a e-social, então acho que essa concentração de informação está muito mais fácil. Você consegue nos passar alguma estatística? Você tem esses dados de quantos acidentes existem em média num ano no Brasil? Você tem esses dados? O que acontece? Hoje, com a parte de informática, ele é muito mais fácil você ter um conhecimento
principalmente, que são registrados através do CAT, certo? Então, o que nós observamos nas empresas? Muitas manipulam a questão dos acidentes. Então, você tem um registro lá de 69 mil acidentes no ano. Eu, por si só, pela experiência que a gente tem aí, mais de 20 anos em construção civil, junto com o pessoal, isso daí eu acredito que é mais umas 10 vezes mais que acontece, certo? Em relação aos acidentes de leve e grave, certo? Agora, os fatais, eles são registrados, até porque hoje não tem como o Ministério Público, a Polícia Civil, tudo, eles vão investigar qualquer tipo de morte, né? Então, chegou um acidente, a pessoa morreu, passa para o ML, e isso é investigado. Mas eu sou sincero em te dizer, melhorou muito a questão das nossas análises de acidente? Melhorou. Mas ainda assim, as pessoas, existe um certo receio de dizer. Você chega numa empresa, Thiago, está lá escrito lá, estamos a 365 dias sem acidente. Isso é padrão, né? Daí você entra lá, conversa com os funcionários e daí você observa que nesse período teve acidente. Sim. E as pessoas não registram por medo do quê? Por medo de daquela faixa lá trocar para zero por causa dele, ou muitas das vezes também ser punido, certo? Então são culturas na empresa que vai ser implantado e as pessoas ficam com medo. Então daí as estatísticas que a gente observa, que às vezes a Fundacentro manda, o governo ali tem, eu posso te dizer que aquilo não é a nossa realidade no dia a dia, sabe? Então, você tem que mudar a cultura das pessoas dentro das empresas para você conseguir ter um dado estatístico bem interessante. Existe a pirâmide de Beard, que foi estudado mais de 6 mil empresas, que a cada 1.000 quase acidentes que vai ocorrendo, vai acontecer um fatal, um grave ou um fatal. Então, tem empresas que consideram, dependendo do ramo, 600. Cada 600 quase acidente, um vai ser fatal. Por isso, da importância de se registrar. E de você não punir as pessoas e sim, às vezes, incentivar. Por quê? Para você conseguir controlar qualquer tipo de acidente e também ter uma estatística na empresa, porque através das estatísticas nós conseguimos verificar e melhorar a parte de segurança do trabalho. É como você comentou, né? Hoje o erro na nossa região aqui, infelizmente, tem a punição, né? E, na verdade, o erro ali, o acidente, ele deveria servir como aprendizagem, né? O que a gente pode prevenir para que não aconteça outro? Evitar os quase acidentes, porque você evitando os quase acidentes, você não chega no fatal, né? Você prevenindo lá a base da pirâmide de Beard, você evita o acidente fatal, né? É isso mesmo. Então, nós trabalhamos o quê? Nesses quase acidentes, certo? Para quê? Para que ele não gere um acidente grave ou fatal. Então, a importância de nós ter esses registros numa empresa é para tentar eliminar e fazer com que não ocorra um acidente fatal. Agora, Fernando, eu estou pensando aqui, o que vai ter de gente segunda-feira correndo atrás dos registros para ver em quantos que se já está chegando perto de 600 para ver se os próximos não é um fatal, né? O que acontece, né? Então, eu vou pegar um exemplo de uma empresa. Ela é uma empresa com mais de 5 mil funcionários, certo? Eles têm todo o controle. E mesmo assim, muitos funcionários não registram. Então, você, pelo menos, tem uma base, tem uma média, e você vai trabalhar. Essa mesma empresa que eu falei que é da parte elétrica e ela tem mais acidente de trânsito, então, o foco é o quê? Além da parte elétrica, você não perder ali, é você focar também a parte de trânsito. Faz medidas, faz premiação. O funcionário atingiu lá tantos 1.000 quilômetros lá, ele ganhava, uma certa época, viagem para Foz do Iguaçu, viagem com a família inteira, hotel, tudo pago pela empresa. Por quê? Para valorizar também. Então, são alguns tipos de benefícios e planos que a empresa pode estar dando para tentar melhorar também
e diminuir esse tipo de acidente com os funcionários. Sem dúvida. Esses benefícios, na verdade, eles acabam se diluindo, né? E acaba sendo Com bem mais certeza. barato. Porque agora imagina o quanto que um acidente gera de impacto na vida de um trabalhador e de uma empresa. Né? Você pega lá um trabalhador que vai ficar 6 meses, 1 ano encostado no INSS. Aí eu falo assim, para a empresa, os 15 primeiros dias, a empresa banca financeiramente o salário dele. A partir daí, quem vai estar bancando somos todos nós. Por quê? Porque é dinheiro do governo, é do INSS. Então, por que o governo está preocupado com os acidentes também? Para diminuir o custo que tem. Uma pessoa que vai ficar aí 6 meses encostado, a empresa vai pagar somente 15 dias dele. A partir daí é o INSS. Então, o INSS hoje vem e multa as empresas quando tem muitos tipos de acidente e começa a investigar. Eu peguei em São Paulo uma empresa que aconteceu o acidente na empresa e o INSS, a pessoa ficou afastada lá 1 ano, o INSS veio investigar a causa do acidente, verificou que era falha da empresa, mandou o boleto para a empresa pagar. Toda a despesa. A empresa teve que ressarcir o INSS. Por quê? Porque foi falha da empresa. Então, existe isso hoje também. Então, as empresas, os donos da empresa, não pensam que só vai pagar os 15 dias ali. Existem situações aí que a gente já vivenciou que o INSS entrou na justiça contra a empresa para requerer toda essa despesa ali. E Fernando, a questão quando tem um acidente dentro da empresa e é registrado, é feito conforme manda o figurino, tem uma alteração no imposto também, não tem? Sim, com certeza. Tem o FAT, conforme tinha falado lá. Tudo depende da quantidade de acidente que vai acontecendo. A empresa ela vai caindo num nível de taxação, certo? Então, desde qualquer sistema de produção da empresa começa a gerar muito acidente, ela vai começar a pagar mais daí também por isso. Seria uma forma de benefício do governo. Se você não tem acidente, você paga menos. Se você tem acidente, você contribui com uma parcela. Mais, isso mesmo. Então, é dessa forma aí que o governo observa e verifica. E hoje eles estão indo atrás também das empresas que são muito negligentes e cobrando deles essas despesas que tem com os funcionários deles. E acaba sendo umas despesas até, dependendo da situação, até meio alta, né? Agora, o impacto na vida de um trabalhador acaba sendo crucial, não só a parte física, né? Que a pessoa perder um braço ou quebrar um braço, né? Não chega nem a perder, mas só o fato dela se encostar, a vida financeira dela também vai junto, né? Porque até ela conseguir receber o benefício, até ela conseguir se reestruturar, vai levar um bom tempo. De ver vários relatos de pessoas que precisaram desse tipo de benefício, que atrasou conta, atrasou tudo, porque não é algo que você entra na internet, coloca os dados do acidente e no dia seguinte o dinheiro está na conta, né? Deixa eu contar uma história real recentemente que aconteceu com um colega meu. Ele precisou fazer uma cirurgia na coluna dele e ele entrou na justiça, no INSS, desculpa. E no INSS ele precisava fazer a perícia. Fez a cirurgia, complicou a cirurgia e o INSS marcou para ele uma data que ele estava fazendo outra cirurgia. O que aconteceu? O INSS deu como causa perdida para ele todo esse período. Por quê? Porque ele não compareceu. E daí o INSS depois falou assim, não, você tinha que ter mandado alguém representando você lá para dizer que você estava lá. E ele, quando ele melhorou, ele procurou o INSS, não teve retorno nenhum. Ele ficou 2 meses sem receber da empresa e sem receber do INSS. A empresa poderia até mandar ele por justa causa por abandono de emprego. Por quê? Porque ele estava conversando com a empresa. A sorte dele foi isso, que ele mandava e-mail para a empresa, tudo ali, dizendo, olha, tá esse processo e tal. Mas ele ficou 2 meses sem receber do INSS e sem receber da empresa. Tá até hoje. Os advogados falaram que ele tem que entrar com processo, muitas vezes, contra a empresa, para a empresa entrar com processo contra o INSS, porque ele não consegue entrar com processo diretamente contra o INSS. Entendi. Então, assim, quando se fala em qualquer tipo de acidente, ou até mesmo benefício de doença que você tem que vai precisar do INSS, você tem que ter tudo um respaldo, fazer tudo certinho, e muitas vezes a gente não está preparado, porque não é o nosso dia a dia isso, né? Sim. E a gente fala que o acidente, a pessoa não vai procurar, né? Ninguém vai, hoje eu vou cair do prédio, hoje eu vou cair de uma cobertura. Ninguém vai com esse intuito.
mas é um pequeno descuido que pode mudar parte física, sequelas para o resto da vida, parte financeira pode desandar, talvez você nunca mais conseguir se recuperar, né? Eu vou te dizer aqui um dado muito interessante que acho que todos têm que parar um pouco para pensar e verificar. Os acidentes, ele acontece em 3 situações. As pessoas mais velhas, ela tem um certo conhecimento, então ela vai, com a experiência que tem, isso nunca aconteceu comigo, é propícia a dar acidente. Aquela pessoa nova, que fez 18 anos, começou a trabalhar, a tendência, estatisticamente, é de acontecer acidente. E aquele que está no intermediário, é como se fosse a curva da banheira. Quando você estuda, você verifica. No princípio, dá acidente, no final vai dar problema, em equipamentos, em qualquer coisa. Na parte de segurança também, com pessoas, é da mesma forma também. Então, tem que ter um certo cuidado com a pessoa que está iniciando, certo? Qualquer tipo de trabalho, e aqueles mais experientes. E, paralelamente a isso, existem uns dados estatísticos que os acidentes acontecem nos períodos da manhã, no início do trabalho, próximo ao meio-dia, na volta do meio-dia e no final, quando está indo embora. A maioria dos acidentes ocorre nessas situações. Então, serve de alerta para o pessoal também, né? Cuidar esses horários, as pessoas, quando vai contratar alguém, se não tem muita experiência, né? Aquilo que nós falamos dos treinamentos, muito importante ter tudo para você dar uma condição de trabalho para essa pessoa também que está iniciando, né? E aquela pessoa assim mais antiga, que já tem um certo hábito de fazer de alguma forma, que ela precisa também se atualizar e estar da melhor forma possível também, né? E tem muito fundamento, né? Porque, parando para pensar aqui, falando da curva ali, da banheira, a pessoa que está entrando nova, ela não tem toda a experiência no posto de trabalho dela ali, né? Então, ela pode falhar em algum ponto. E você pega a pessoa que tem muita experiência, que já tem anos de casa, ela tem um excesso de confiança que ela, né? Isso aqui não precisa, já faz 30 anos que eu faço desse jeito e não é agora que vai acontecer um acidente, né? E já a pessoa que está no meio do caminho ali, talvez ela já está mais, né, já viu algum acidente, já está mais cabreira, né? Você me fez lembrar agora, conversando, um rapaz de 18 anos, ele tinha feito 18 anos naquele dia. Nós estávamos na construção, no 3º piso, e eu cheguei lá nessa construção e observei ele estava com um guincho, apertava um botão e subia o material, e descia. Ele sem nenhum tipo de segurança ali, sem um cinto. Eu cheguei para ele e falei assim para ele: olha, que tal você pegar, vamos colocar então um cinto de segurança, vamos limitar você aqui. Ele falou: não, vai que eu caio daqui e Deus faz uma obra comigo, não acontece nada comigo. Eu posso ainda sair divulgando isso em todos os lugares. Eu falei: sim, Deus vai guardar você mesmo, mas vai guardar você num caixão debaixo da terra, se você não for colocar o cinto de segurança agora. Quando mal terminei de falar, ele saiu correndinho, colocou o cinto. Quando voltei lá, estava tudo amarradinho, com a corda, tudo. Mas também depois de uma palavra dessa, você foi direto no emocional do cara, né? Existe, então, agora nós entramos numa parte assim que você, como engenheiro, como técnico de segurança, o pessoal da área de segurança, você tem várias formas de você abordar num treinamento, de você tentar conscientizar. Dependendo do nível da pessoa, num treinamento, se você chegar lá, colocar só umas palavrinhas e falar lá, os caras não estão nem aí. Sim. Agora, você chega lá e coloca lá, o cara perdeu um braço. O cara trabalha lá, vamos supor lá, com vidraceiro mesmo lá. O cara caiu em cima do vidro e cortou o pescoço. Você coloca uma imagem dessa daí, é impactante. Então, dependendo do nível do teu aluno, o nível das pessoas que você vai trabalhar de uma forma ou de outra para impactar e para você chamar. Eu sou sincero em dizer, eu não gosto muito de, no meus treinamentos, ficar mostrando pessoas mortas e tal. Você trabalha de outra forma para você conseguir. Mas tem pessoas que elas são visuais, Sim. que você tem que mostrar ali para ela impactar. E tem pessoas, não, dependendo do nível, você vai lá, você só falou, observou, citou um exemplo, certo? Aqui nós falamos aqui que foi um engenheiro preso,
que um técnico de segurança foi preso. Se eu estou num grupo com um engenheiro, com um técnico, só essa palavra eles já se impactam. Mas se eu estou lá no chão de fábrica, ou que seja lá num canteiro de obra lá, tudo pedreiro, servente, que não tem muito um grau de estudo, nada contra, mas em si, que às vezes não tem o acesso que nem as outras pessoas, eu vou abordar de outra forma. Então você também tem que saber a forma que você vai abordar para tentar conscientizar as pessoas da importância da segurança. Sem dúvida. E a gente vê muitos treinamentos monótonos, né? A pessoa vai, chega lá, joga o slide lá e ó, assim, 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 a lei tal, tal, tal. E entendeu? Todo mundo entendeu. Na hora todo mundo entende. Segunda-feira na empresa, bagagem ficou lá na sala de treinamento e acabou. Agora, quando você age no emocional, faz a pessoa se imaginar, né, que no final do dia tem uma família esperando ela, tem um filho, né? Imagina o filho receber a notícia que o pai não volta mais para casa. Então, você fazer essa pessoa, né, ter um pouco, se valorizar mais, né? Isso, sem dúvida, causa muito mais impacto na pessoa, né? Isso você consegue, trabalhando o emocional das pessoas, você consegue atingir melhor o objetivo. Sim, sem Então, dúvida. isso é sem dúvida. Eu já vi um dos teus treinamentos também. Você gosta de utilizar essa técnica, que é uma técnica muito boa e que dá, vamos supor, retorno. Eu já vi em vários treinamentos meus as pessoas estar chorando. Sem dúvida. Terminar um treinamento, todo mundo levantar e bater palma para você em diversos locais. Às vezes dentro de uma igreja, num auditório, em qualquer outro lugar que não é assim meio ambiente. Por quê? Porque o pessoal ficou impactado com as notícias e com as informações que eles receberam. Tem pessoas que às vezes passa a vida inteira dele tão focado no trabalho que nunca alguém chegou e mostrou o quão ele é importante, né? Ele nunca se sentiu valorizado. Então, às vezes, é até por isso que trabalha de qualquer jeito, Eu né? vou dar uma